Fala pessoal, tudo bem? Vamos então hoje para a nossa terceira aula de processo penal, tá certo? Para quem não se lembra, meu nome é Rafael Medeiros, sou delegado de Polícia Civil no estado do Ceará, sou aprovado em outros 5 concursos da área policial, professor de processo penal, legislação extravagante e aqui no Universo Júri sou também coordenador da turma de delegado de polícia, junto com meu colega Bruno Marinho, também delegado de polícia. Estou cuidando com vocês nesse momento da disciplina de processo penal. Já avançamos 2 aulas, então já falamos ali sobre sistemas processuais penais, falamos sobre os principais princípios, Expliquei para vocês que podem existir outros, claro, mas a gente trouxe os principais para cá. Começamos a falar sobre inquérito policial, já falamos de algumas características e, nesse momento, ficamos de iniciar as formas de início do inquérito policial. Tá certo, pessoal? Formas de início do inquérito policial. O que a gente quer estudar nesse momento aqui? Nós queremos saber quais são as formas de se iniciar um inquérito policial, ou seja, tem pedido, não tem pedido, depende de provocação da vítima, qual tipo de ação penal vai ter qual tipo de início do inquérito policial. Esse é o ponto que nós passamos a tratar a partir de agora, tá? Acompanhe junto com a aula, claro, a sua lei, artigo 5º do Código de Processo Penal, porque sempre falo e sempre repito, letra de lei cai muito em prova de concurso. Então se acostumem a acompanhar a aula com a legislação ao lado e também tenham um momento seu para ler a legislação, tá certo? Então vamos lá, formas de início do inquérito policial. Já adianto para vocês que são 5 as que nós vamos tratar aqui em aula e todas vão partir de forma direta ou indireta do artigo 5º do CPP. A primeira forma é de ofício, tá? Segundo os termos do artigo 5º, inciso 1 do CPP, nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado, inciso 1, de ofício. De ofício. O que a expressão de ofício quer dizer para vocês, pessoal? Por ato próprio, não é isso? Sem provocação, ou seja, o delegado pode agir de ofício, quer dizer que ninguém precisa provocar ele, não precisa de provocação, não precisa, tá certo, pessoal? Então, a primeira forma seria assim, de ofício. Como que funciona isso? Alguém liga na delegacia, fala de um crime de ação penal pública incondicionada, que de fato aconteceu, É muito comum, infelizmente, crime de homicídio, Comunica a delegacia, às vezes o próprio agente do hospital ou o policial militar que foi ao local do crime, olha, um crime de homicídio aqui, a equipe se desloca ao local, de fato aconteceu, eu preciso de provocação? Não, mesmo que eu tivesse batido de frente com aquela situação, eu poderia instaurar o crime, instaurar o inquérito, Na instalação de ofício, pessoal, conforme a observação que eu deixei para vocês, o delegado ele toma ciência de um crime por meio das suas atividades rotineiras e de ofício ele resolve agir, tá? Então, imagine que eu estou, não só essa possibilidade da ligação, E aí eu compareço ao local, imagine que eu mesmo estou numa investigação e esbarro com outro crime, Eu estou numa investigação de furto e aí eu vou lá para o meio do mato tentar achar a res furtiva, chega lá eu encontro um corpo com 4, 5 disparos de arma de fogo, 5, 6 dias que está ali, Eu vou agir de ofício. Durante as minhas atividades rotineiras, eu tive contato com esse crime. E aí, a gente tem o que a gente chama de notícias crimes de cognição imediata. O que é isso, Rafael? Notícia crimes de cognição imediata ou direta. É aquela que, segundo aqui a observação de cima eu fiz para vocês, o delegado ele age de ofício. Ou seja, ele não precisa de provocação. Ele tem, durante as atividades de rotina dele, essa notícia. Por isso, cognição imediata ou direta, sem necessidade de provocação. Por mais que alguém possa te trazer essa informação, não há necessidade, não há imprescindibilidade dessa provocação. Tudo bem? E por fim, mas não menos importante, temos que lembrar que, no caso em que o delegado inicie o inquérito de ofício, ele o fará por meio de uma portaria, tá?
Famosa portaria de instauração do inquérito policial. Pessoal, essa peça, ela pode ser uma das peças que vem em segunda fase para vocês, tá? Então, conheçam essa peça. Lá no material do nosso colega, professor aqui, João Gabriel, que também é delegado de polícia, vocês vão ter um modelo de portaria de inquérito policial, tá? Então, às vezes o aluno ele fica deixando para depois esse momento, mas tomem cuidado. A portaria de inquérito policial, ela tem que ser estudada, assim como todas as peças processuais, porque você vai ter que fazer uma prova discursiva. E nessa prova discursiva você pode ter que fazer um APF, você pode ter que fazer uma portaria, você pode ter que fazer uma prisão preventiva ou uma temporária, como caiu no meu concurso de 2015, tá? Então, você tem que saber quando usar cada peça e conhecer os elementos básicos de cada peça processual, tá? Presta atenção nisso, dá uma olhadinha lá depois nesse material do João Gabriel, tá? Passamos então para a segunda forma de instaurar o inquérito policial, que seria a do artigo 5º, inciso 2. Beleza, pessoal? Só deixando claro, vamos seguindo aí a lógica trazida por Renato Brasileiro, tá? Mais que a lógica usada pela maioria da doutrina, essa regra de sequência do artigo 5º. Então, artigo 5º, inciso 2 diz que nos crimes de ação penal pública, o inquérito poderá ser iniciado 2. Mediante requisição da autoridade judiciária, tá? Autoridade judiciária ou do MP. Primeira parte. Segunda parte, requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Pessoal, nesse caso aqui, nós temos o que nós chamamos de notícia crimes de cognição mediata. E por quê? Porque aqui o delegado não age de ofício. Ele não age por ato próprio, por uma questão que ele esbarrou, né, uma informação que ele esbarrou durante o exercício de sua função. Aqui ele é provocado, tá? Alguém leva aquele pleito a ele, seja o MP, seja aí o juiz ou o requerimento do ofendido ao final do dispositivo, tá? Por isso nós chamamos de notícia crime de cognição mediata e não imediata como o anterior, tá? Que a gente tem como sinônimo indireta. Qual é a peça de início nesse caso, gente? É a própria requisição, tá? Então vocês vão perceber que existe essa peça específica, uma peça de requisição da autoridade judiciária ou do MP. O MP manda uma requisição para o delegado de polícia, isso inclusive está previsto no artigo 129, é um poder do Ministério Público, e aí nessa peça de requisição, o próprio delegado junta essa peça ao inquérito e começa o inquérito a partir dali, né? Então, não é necessária a portaria. Por mais que às vezes alguns façam na prática, não seria necessária essa portaria de instauração. Por quê? Porque a própria requisição ela é a peça inicial. Tudo bem, pessoal? Sobre a parte final do dispositivo, requerimento do ofendido ou do representante legal, temos uma informação adicional. O artigo 5º, parágrafo 2º diz que do despacho que indeferiu o requerimento de abertura do IP, caberá recurso ao chefe de polícia, né? Essa expressão, gente, chefe de polícia, ela não existe. Na verdade, ela ainda existe, mas não é mais usada, né? Digamos assim. Uma expressão bem antiga. Hoje em dia, equivale ao delegado-geral de polícia, por exemplo, aqui no estado do Ceará, se for no âmbito da Polícia Federal, superintendente. Tá certo? Mas o fato é, a pessoa pede para instaurar o inquérito. O delegado não aceita. Segundo o artigo 5º, parágrafo 2º, caberia recurso ao chefe de polícia. Tudo bem? Também temos aí o que nós chamamos de notícia crimes de cognição imediata. Por quê? Porque alguém traz essa notícia ao conhecimento da autoridade policial, ele não age por força própria, tá certo? E a peça inicial do inquérito, ou seja, a primeira peça do inquérito, vai ser uma portaria com esse requerimento em anexo. Tudo bem? É isso que a gente observa na prática. Baixa uma portaria e esse requerimento da vítima ou de quem puder representá-la vai ser anexado à portaria e ambos vão instruir o inquérito policial. A próxima forma, pessoal, que temos a tratar é a tal representação do ofendido. E você deve estar me perguntando, Rafael,
Você falou aqui no anterior requerimento do ofendido. Agora você está falando de representação do ofendido. É diferente? Sim, pessoal, é diferente. E toda atenção aqui é pouca. Presta atenção, tenha muita atenção. A representação do ofendido é uma condição de procedibilidade segundo a nossa doutrina nacional, especificamente nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Quais são esses crimes, Rafael? Exemplo, artigo 147 do Código Penal, famosa ameaça. Se você for no parágrafo único do 147, você vai achar a informação de que somente se procede mediante representação. É isso que a gente chama de ação penal pública condicionada à representação. São poucos os crimes que têm ação penal pública condicionada. E nesses crimes, se não tiver a representação do ofendido, o delegado não pode nem iniciar o inquérito, gente. Então presta atenção nisso. Representação, tecnicamente falando, é um ato distinto de requerimento. Representação, tecnicamente falando, é um ato da vítima ou do ofendido, no caso de crime de ação penal pública condicionada, em que esse ofendido ele vai lá e demonstra interesse no início daquela persecução penal. Então não confundam. Requerimento é algo mais amplo. Pode acontecer, por exemplo, numa ação penal pública incondicionada, né? E um caso de roubo, a pessoa requer o início, digamos que está levando a informação, seria um requerimento de forma ampla, mas a representação não. Tecnicamente, representação é aquele ato que acontece no âmbito de uma ação penal pública condicionada. Professor, eu me lembro que eu estudei na faculdade, né, ação penal pública condicionada, incondicionada, ação penal privada, mas realmente me fugiu da memória. Fiquem totalmente tranquilos, porque daqui a 1 ou 2 aulas nós vamos iniciar o nosso assunto de ação penal e dentro desse assunto nós vamos conversar sobre todos os tipos de ação penal. Tudo bem? Então, se você não quiser parar aí para fazer uma pesquisa sobre os tipos de ação penal, aguardem esse momento. Lembrando que, para a representação, o ofendido tem 6 meses. É um prazo decadencial trazido pelo próprio Código de Processo Penal. E uma última informação sobre a tal representação é que o STF não exige rigor formal, né? Muito se discutia. É necessário um termo de representação, ou seja, a vítima ir à delegacia e representar formalmente assinando um termo específico? Não, pessoal. O STF decidiu que basta que a vítima demonstre interesse no início da persecução, tá? Isso já vale como representação. Exemplo, a vítima vai na delegacia e faz o famoso BO. Meu vizinho me ameaçou. Isso, segundo o STF, já é uma demonstração implícita de que aquela pessoa quer o início daquela persecução. É claro que a gente se cuida, né? E no dia a dia policial, quando a pessoa vai fazer o BO, por exemplo, de um crime de ameaça que tem ação penal pública condicionada, a gente pergunta, você quer representar? Né? A pessoa normalmente não sabe o que é isso, você explica, não, você quer que ele seja punido? Ah, quero quero que ele seja processado. Aí a gente coloca lá no final do BO, que quer que o autor do crime seja investigado, processado e punido, né? Que quer representar, às vezes se quer ser mais simples. Tudo bem, pessoal? Então, das formas de início do IP, essa seria a representação do ofendido, que você tem que entendê-la tecnicamente de acordo com o nosso Código de Processo Penal. E, por fim, o tal APF, famoso APF, que também é uma das peças, né, um dos trabalhos principais da atividade de polícia judiciária, auto de prisão em flagrante. Galera, o que é o auto de prisão em flagrante? Na verdade, é um conjunto de peças que vai corporificar aquela prisão da pessoa que estava cometendo o crime. Nós vamos estudar lá na hora que nós vamos tratar de prisão, nós vamos estudar a prisão em flagrante, artigo 301 e 302. No 302 nós vamos ver o que é flagrante, né? Aquele que está cometendo crime, que acabou de cometer, que é perseguido logo após, que é encontrado logo depois. Isso tudo nós vamos analisar, tá? Mas o fato é que se essa pessoa for presa nessas situações, o inquérito se inicia por um APF. Então, logo na capa, você vai ver lá
um APF, né? APF sujeito, fulano de tal, o nome dele, a classificação do crime. Então, o início do inquérito nesse caso é pelo próprio APF. E lembrem de uma questão, tá? Questãozinha de prova bem batida. Esse tipo de início do inquérito policial costuma ser chamado de notícia crimes de cognição coercitiva, tá? Notícia crimes de cognição coercitiva. Então, saibam relacionar as notícias crimes com os tipos de instauração do inquérito policial. Isso, galera, para facilitar o estudo de vocês, no material de vocês, isso está em 2 tópicos, tá? A prática da docência me levou a essa conclusão que alguns doutrinadores já tinham chegado, né, de que misturar isso em tópicos de estudo, notícia crimes e a forma de instauração do inquérito, às vezes pode dar uma certa confundida. Então são temas totalmente relacionados, mas eu trouxe a forma de explicar em 2 tópicos no seu material. Então, usem esse material, foi feito com muito carinho e com certeza vai ajudar muito no aprendizado de vocês, tá certo? Então, terminamos aí as formas de instauração do inquérito e eu trago uma tabelinha que eu fiz para vocês que relaciona, pessoal, as formas de instauração do IP com o tipo de ação penal, correto? Como eu falei, o tipo de ação penal nós ainda vamos estudar lá na frente, né? Ação penal pública condicionada, incondicionada, ação penal privada. Mas eu sei que a maioria de vocês já conhece esse tema porque aprendeu na faculdade ou porque já está estudando. Quem não aprendeu, quiser dar uma olhada rapidinho, você acha isso aí na internet para poder voltar aqui para a explicação. Mas o fato é, nós temos que fazer uma limitação. Nem todas as formas de início do inquérito são aplicadas a todos os tipos de ação penal, tá certo? Então, esse quadro, ele coloca para você quais são as formas de início a depender do tipo de ação penal. Eu já falei mais ou menos disso quando estava falando dessas formas, mas agora a gente vem e sistematiza aquilo ali para o seu aprendizado não ter nenhuma falha. Então, quando falamos em ação penal pública incondicionada, eu posso começar de ofício, sim, e essa é a principal forma, né, por ato próprio. Eu posso começar por requisição, olha só que interessante, porque eu falei da requisição, né? E você pode ficar pensando, será que ela cabe em todos os tipos de ação? Sim, principalmente na incondicionada, né? Então aconteceu um crime de roubo, o MP ficou sabendo, mas o delegado ainda não instaurou. Tem como o MP requisitar? Sim, tem sim, tá? Requerimento, pessoal, requerimento, ou seja, a própria vítima leva um requerimento ao delegado? Também, mas lembrem, aqui estamos falando de ação penal pública incondicionada, então esse requerimento ele não é condição de procedibilidade. Ele pode acontecer, mas ele pode não acontecer. Não quer dizer que a vítima tem que requerer, tá? E o APF também é possível. Claro, a pessoa está cometendo um crime de roubo, um crime de homicídio, um crime de tráfico, é conduzida à autoridade policial e aí inicia-se o inquérito por meio de um APF. É possível isso, Rafael? Sim, é muito possível e acontece muito. E no caso da ação penal pública condicionada, né? Aí já muda um pouco. Por quê? Porque você percebe aqui, por exemplo, que não cabe de ofício. Por quê? Porque a ação penal, nesse caso, é condicionada à representação. Se a ação penal é condicionada à representação, o delegado não pode agir por ato próprio, correto? Beleza. Então, ela é cabível havendo representação e também no caso de requisição, desde que a vítima deixe claro que quer a persecução. Por isso que eu coloquei representação em vermelho. Nos 3 casos aqui, ó, a representação vai ter que ocorrer. Ou seja, pode ter requisição do MP? Pode, mas a vítima tem que ter representado, seja para o MP, seja para a autoridade policial. Pode ser por APF, olha só que interessante. Ação penal pública condicionada por meio de APF. Tem como? Tem como iniciar. Só que a vítima tem que representar. Por quê? Porque é condicionada à representação. Pare e pense aí comigo um exemplo que infelizmente acontece também muito na prática. Crime de ameaça cometido contra a mulher no seio das relações domésticas e familiares. O que é isso? Maria da Penha. Qual é a ação penal, nesse caso? Pública
condicionada. Cuidado, pessoal. Incondicionada é só no caso de lesão leve, tá? Não vai misturar as coisas não. A gente vai ver isso daí em ação penal. Mas o fato é, nesse caso, a ação penal é pública condicionada. O sujeito é preso em flagrante, levado à delegacia. Posso começar o inquérito por meio de APF, Rafael? Posso. Só que nesse caso a vítima tem que representar. Por quê? Porque é uma ação penal pública condicionada. Então, percebam, temos 3 formas de iniciar, mas em todas elas, por ser a ação penal pública condicionada, a gente sempre vai ter que ter, pelo menos, a representação. Tudo certo? Presta atenção, isso daí está muito bem explicado no caderno de vocês. A ação penal privada, por sua vez, pode acontecer por requisição, né? O início do inquérito policial na ação penal privada pode acontecer por requisição, por requerimento ou também por APF. Né? Muito se discute, professor, mas como que é isso daí? Começar o inquérito, o procedimento policial, né, por meio de APF numa ação privada. Tem como? Sim. A pessoa é conduzida à autoridade policial e aí a autoridade policial lava o procedimento, seja o TCO, seja o APF. Mas lembrem, como a ação é privada, aqui dependerá do requerimento da vítima, tudo bem? Então não cabe ao delegado, por exemplo, se a vítima não quer que o infrator seja responsabilizado ali pelo crime de calúnia que ele cometeu, pelo crime de injúria que ele cometeu, não cabe à autoridade policial fazer o APF nesse caso. A doutrina informa o quê? A condução, quando há flagrante, é levada à delegacia. Se chegou lá, a vítima não quis fazer o requerimento, ou no caso de ação penal pública condicionada, não quis fazer a representação, não tem inquérito policial. Muito tranquilo isso. Tá certo, pessoal? Então, esse quadrinho aí, ele vem para tentar sistematizar algo que na doutrina a gente percebe que é um pouco confuso, né? Às vezes você vai dar uma olhada lá, o básico você consegue perceber de pronto, de ofício, a representação, mas aí você percebe, mas aqui o doutrinador não me explicou o APF, então essa foi a forma que nós achamos aqui de explicar para você o tema de maneira bem sistematizada. Beleza? Pois bem, então, superadas as formas de início do inquérito policial, né? Ponto bem importante, ponto bem inicial aí do nosso assunto. E vamos passar agora para as diligências investigatórias. Tá certo, gente? Então, vamos mudar bastante o nosso ponto, ainda dentro de inquérito policial, sim, mas vamos mudar bastante a nossa análise agora. Vamos falar de algo um pouco diferente, que são as diligências investigatórias. Galera, quando acontece um crime, né? A gente já conversou sobre quem é a polícia que cuida de investigação, quem é a polícia que cuida de trabalho ostensivo, preventivo, no caso a polícia militar, né, nos estados. Quer dizer que a polícia ostensiva, a polícia preventiva, ela falhou. Quer dizer que ela não conseguiu evitar o crime. Sim. Então nasce a função investigativa. O crime já aconteceu. A Polícia Civil, as polícias federais, no caso de crimes federais, vão ter que atuar, né? Mas como, né? Qual é a forma de atuar? Você já me falou, Rafael, que é discricionário, né? O delegado ele vai poder determinar quais são as diligências que para aquele caso são melhores. Sim, mas o artigo 6º, gente, do nosso Código de Processo Penal, ele traz um rol de diligências. É claro que ele não esgota, ou seja, ele não é taxativo, não quer dizer que não exista a possibilidade de outras diligências, mas o artigo 6º do CPP ele traz um rol básico de diligências. Esse rol, gente, eu gosto de ler com os alunos, tá? Por mais que eu tente evitar ler a lei seca em aula, algumas questões nós temos que ler para poder comentar e para poder fazer algumas observações práticas, tá certo? Então, lembrem, o rol do artigo 6º é importante sim, mas ele não é taxativo. Ele é um rol aberto, é um rol exemplificativo. Ele só traz algumas das possíveis diligências que podem ser levadas a efeito pela autoridade policial e a sua equipe, tá? Então, vamos conhecer aí o artigo 6º. E o primeiro inciso já diz de cara que, se possível e conveniente, o delegado de polícia, né, a autoridade policial, deverá dirigir-se ao local.
providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas enquanto necessário, tá, pessoal? Gente, então esse dispositivo, ele existe, esse dispositivo, ele traz um comando para nós, mas perceba que aqui no caput ele sempre fala, ó, a autoridade policial deverá, né? E aí depois ele fala, se possível e conveniente. Por que isso daqui? Por que você está fazendo essa observação, Rafael? Pessoal, nem sempre é possível, nem sempre é conveniente que a autoridade policial compareça a todo local de crime, até porque é impossível, né? Na verdade, não é que não é conveniente, que não é legal, é impossível. Imaginem todos os crimes que podem acontecer numa cidade, como aqui de onde eu falo, Sobral, 200 mil habitantes, né? O tanto de coisa que pode acontecer, calúnia, difamação, injúria, ameaça, dano, estelionato. Você acha que dá para um número de delegados que existe hoje em dia nas polícias civis comparecer a todos os locais de crime? Então, a gente tem que interpretar esse dispositivo com uma certa ressalva, tá? Mas existem sim crimes mais graves em que a autoridade policial e seus agentes têm que comparecer ao local para quê? Dirigir-se ao local para providenciar que não se alterem o estado e conservação das coisas, enquanto necessário. Inciso 2. Apreender objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais, tá? Então, vai a perícia, né? Aqui eu cito o principal exemplo, homicídio. A perícia vai ao local e cabe à autoridade policial, depois de uma análise, apreender. Então, cuidado, pelo amor de Deus, você, né, novato, delegado, acabou de entrar, quer fazer, quer acontecer, não vai chegar num local de crime, pegar a munição na tua mão, botar no bolso e falar que está apreendida. Não é assim que funciona. Então, primeiro tem a perícia, primeiro tem uma análise, primeiro tem o isolamento do local de crime, que tem que ser o mais amplo possível, e depois, guardadas todas as provas técnicas, fotos, croquis, análises do perito, aí sim o delegado vai apreender com os cuidados necessários para resguardar aquela prova. Tudo bem? Então, esse é o inciso 2 aí do nosso artigo 6º. O inciso 3 diz que ele vai colher, o delegado vai colher, a autoridade policial, vai colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, né? Uma consequência dos anteriores, o que for possível, fotos, gravações, testemunhas, apreender veículo, né? Às vezes você está no local de crime e tem um veículo que teve um disparo naquele veículo e ele está no fundo de um local de crime. É possível apreender aquele veículo? Sim, porque ele pode interessar aos autos. E quem vai decidir isso na hora é o delegado. O delegado também vai o quê? Ouvir o ofendido. Pessoal, isso daqui é importantíssimo, importantíssimo dentro de uma investigação. Ouvir o ofendido. É claro, e cuidado, não é essencial. Não quer dizer que você não consegue chegar à autoria de um crime sem ouvir o ofendido, né? Às vezes porque também o ofendido pode nem estar mais entre nós. Um crime de homicídio, por exemplo. Pode ser que o ofendido não seja achado, mas a gente tenha tantas provas do crime que mesmo assim a pessoa possa ser punida, né? Caso seja crime de ação penal pública incondicionada e não dependa de representação. Enfim, a oitiva do ofendido é essencial. E segundo o STJ, a oitiva do ofendido, né, nos crimes sexuais, crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha, ou seja, naqueles crimes em que a prova é muito limitada, normalmente praticados no interior do imóvel, nesses crimes, a oitiva do ofendido tem superior, tem um estrito reconhecimento, então vale muito mais. Crime de estupro, por exemplo, tem muitos casos do STJ falando isso. A oitiva da vítima aqui tem uma superior importância e deve ser levada em consideração, tá certo? O inciso 5 fala em ouvir o indiciado com observações no que for aplicável do disposto no capítulo 3, título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que tenham ouvido a leitura. O que é esse capítulo 3 do título 7, pessoal? É o capítulo que trata especificamente sobre o interrogatório judicial. Então, qual é a conclusão que a gente chega? O delegado, para ouvir o indiciado ou o investigado, ele vai observar no que for aplicável as regras do interrogatório judicial, tá certo? Ou seja, o interrogatório policial ele também tem duas fases. Uma primeira fase em que o delegado trata da qualificação, dos meios de vida, das oportunidades daquela pessoa, e depois uma outra fase em que ele fala dos fatos. E nessa segunda fase,
o preso pode ficar em silêncio, pode usar o seu direito constitucional de silêncio, beleza? Não vou adentrar aqui no interrogatório, porque interrogatório é um dos temas de provas no processo penal que nós vamos estudar lá na frente, mas é uma das possibilidades, tá certo? Inciso 5. A partir do inciso 6 a gente vai ver logo depois do intervalo, voltamos aí, poucos minutos, toma seu café, bebe sua água, que a gente te aguarda aqui, tá certo?